Pessoal, vamos resolver agora o exercício 40 do capítulo 3 da oitava edição do livro Química, Princípios e Reações. Os autores são Masterton e Hurley. Vamos lá. Bom, o problema então nos diz o seguinte: o salicilato de metila é um ingrediente ativo, né, um composto ativo comum, presente aí em linimentos, né, enfim, substâncias utilizadas aí para, enfim, amenizar aí as consequências de contusões musculares e coisas assim e tal. Aí ele cita aí uma marca, né, de fantasia aí enfim, de um produto vendido nos Estados Unidos, mas enfim, é dado incidental, não vem ao caso, né? Bom, e então o salicilato de metilo também é conhecido como óleo de wintergreen. A wintergreen, traduzindo, a melhor tradução que eu encontrei foi gaultéria, seria óleo de gaultéria, né? Mas enfim, o óleo dessa planta, né, é constituído basicamente por salicilato de metila, né? Então o salicilato de metila termina sendo conhecido também como óleo de gaultéria. Mas enfim, entrando na parte que efetivamente importa, né, para a resolução do problema, o óleo, então, de galtério, enfim, salicilato de metila, é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando uma amostra de salicilato de metila contendo 5,287 gramas, né, ou quando uma amostra de salicilato de metila, melhor dizendo, pesando, enfim, né, 5,287 gramas é queimada em excesso de oxigênio, são produzidos 12,24 gramas de dióxido de carbono e 2,505 gramas de água, né? Bom, pergunta-se qual é a fórmula mínima, né? Então, para o óleo de wintergreen, aí você vai assumir que o óleo, na verdade, é formado apenas por salicilato de metila, né? Bom, em um mol de CO2, 44 gramas, nós temos um mol de carbono, 12 gramas. Foram produzidas 12,24 gramas de CO2, isso nos dá então uma massa de carbono de 3,338 gramas. Em um mol de água, 18 gramas, nós temos 2 mols de hidrogênio, 2 gramas. Foram produzidas 2,505 gramas de água, isso nos dá uma massa de hidrogênio de 0,278 grama, né? A massa total de amostra analisada foi 5,287 gramas. Nós sabemos que o composto é formado apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Se da massa total analisada eu subtrair a massa de carbono e subtrair a massa de hidrogênio, o que sobra então é a massa de oxigênio, nesse caso 1,671 grama, né? Então já tenho agora as massas de carbono, hidrogênio e oxigênio e posso então partir, né, para aquilo que o problema pede, que é calcular a fórmula mínima do salicilato de metila. Vamos lá, vamos prosseguir, né? Bom, conforme calculamos ainda há pouco, né, a massa de carbono 3,338 gramas, a de hidrogênio 0,278 grama e a massa de oxigênio 1,671 grama, né? Dividindo cada uma das massas pelas respectivas massas molares, eu calculo aí os respectivos números de mols, né? Já encontro, portanto, uma fórmula química, mas tanto a fórmula mínima, que é aquilo que o problema pede, né? Fórmula mínima também chamada de fórmula empírica, tanto a fórmula mínima ou empírica quanto a fórmula molecular são relações entre números inteiros, visto que nós não teremos, né, número fracionário de átomos aí na molécula, tá certo? Como a relação aí em número de mols a qual nós chegamos, que já é uma fórmula química, mas enfim, não é uma relação entre números inteiros, nós vamos adotar então o artifício matemático aí de dividir cada um dos índices pelo menor deles, que nesse caso é 0,104, né? E aí, esse artifício ainda não me conduz a uma relação entre números inteiros, não? Bom, o artifício matemático seguinte, então, é multiplicar cada um dos índices pelo menor número inteiro possível, porque afinal estou à procura da fórmula mínima, né? Então, multiplicar cada um dos índices pelo menor número inteiro, de forma tal a chegar, então, a uma relação entre números inteiros, né? O oxigênio, enfim, o índice já é 1, então, qualquer número inteiro que eu utilizasse seria satisfatório, né? Para chegar a um outro número inteiro. No caso, carbono e oxigênio, então, é que são o problema, né? Como as possibilidades são poucas, né, tentativa e erro é o suficiente, né?
teria cabimento querer montar um sistema de equações ou qualquer coisa assim. Então, por tentativa e erro, nós chegamos aí a que o menor número inteiro possível pelo qual eu devo multiplicar, né? A fórmula a qual eu cheguei é 3. Né? E então, a minha fórmula mínima ou empírica para o salicilato de metila, né? o principal constituinte, né? do óleo de Gaultéria, ou enfim, né? Óleo de wintergreen, como se diz em inglês, a fórmula então é, fórmula mínima, C8H8O3. Tá certo? Essa então é a nossa resposta.